Então, ele também disse que era a verdade. E quando ele disse isso, ele disse para a alma humana, dizendo para você não ficar acreditando em qualquer coisa, para você saber que existe uma verdade absoluta, né? E quando Jesus disse que ele é a vida, ele está falando sobre uma vida abundante e vida eterna, uma vida que realiza e que satisfaz, não é? Então, quando a gente lê alguma frase de Jesus, irmãos, acredite, ele está falando para minha mente, está falando para as minhas emoções, né, minha alma, e certamente isso vai afetar o meu corpo, tá certo? E eu espero que esteja ajudando vocês nisso. Bom, na aula passada nós também falamos sobre Jesus dizendo que é, fossem até ele os cansados e sobrecarregados, ele os aliviaria. E nós vimos que como Jesus aliviaria os cansados e sobrecarregados? Ensinando, né? Ensinando através do ensinamento. Porque Jesus considera que a verdade ela é curativa. As palavras de Jesus, elas curam. E elas curam as coisas que mais importam que sejam curadas. Ela cura o caráter humano. As palavras de Jesus, ela cura o desânimo humano. Ela cura o ser humano dos seus pecados, dos seus vícios, daquilo que vence o ser humano, tá certo? E, e Jesus também, com o seu devido propósito, através da sua palavra, pode curar até o corpo, tá certo? Lembrando que o corpo não herdará o reino dos céus, né? Carne e sangue. Lembrando também que os bens não herdarão o reino dos céus. Então, essas coisas podemos até ter como bênçãos de Deus na vida da gente. Mas o seu caráter é quem irá para o céu, né? A sua boa intenção, né? E Jesus, quando ensinou o Sermão do Monte, né, ele disse: Felizes são os que são, ele usou o verbo ser. Então, vai para o céu quem é, não quem tem ou quem faz, ou quem sente, é quem é. E eu espero que isso tudo esteja ajudando todos vocês, né? E eu não sei o quanto eu estou ajudando vocês trazendo assuntos que falam da parte emocional, psicológica, né, interna, mental da vida da gente. Mas a minha expectativa é que vocês tenham isso para vocês, porque um dia nós podemos precisar, e também que a gente tenha condições de ajudar aconselhando outras pessoas. Faltam conselheiros na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem muito casamento, como o irmão Giovanni ensinou incrivelmente bem quando falou, né, aí no sábado passado, no período da tarde, sobre casamento, divórcio. Olha, como tem casais que precisam, como tem jovens que precisam, como tem irmãos e irmãs que passam por muitos problemas. E é claro, nós vamos ver os irmãos recorrendo à medicina humana, que pode ser uma grande bênção ou pode ser um desastre na vida de uma pessoa, né? E que a gente trate antes que se torne uma doença, né? Que a gente trate algumas questões em gente antes que elas virem a gente chama de psicorpo, tá certo? E que a gente trate e ajude as pessoas não precisarem chegar ao nível de usarem drogas químicas que vão aliviar por um lado e mais sempre vão danificar de outro, tá certo? Então vamos ficar atentos e investirmos no aconselhamento, irmãos, tá certo? Hoje, especialmente, vamos falar sobre humanos, né? Somos criados por Deus e como ser humano, né, nós temos fatores naturais, coisas naturais. Tá? Natural é aquilo que não veio de outro planeta, né? Eu costumo brincar com algumas pessoas, né, que eu atendo, né, perguntando, por exemplo, você acha que a ansiedade é um fator humano ou foi um vírus que o ET trouxe para a Terra, né? Sempre brinco assim. E não, é um fator humano. Então, Deus nos criou seres todos,
cristãos ou não cristãos, independente de raça, independente de nível social, né, intelectual, somos humanos. Ou seja, o que eu vou ensinar hoje é para todo mundo, acontece com todos, tá certo? E, e algo muito importante que a gente precisa entender hoje, que para mim é essencial, é que é, ser humano te dá algumas capacidades e também te traz algumas reações. Foi isso o tema da semana passada. Então, nós reagimos a tudo. A tudo. Tudo existe um estímulo, uma reação. Se alguém está assistindo futebol e torcendo para o seu time, e o seu time perde, isso traz uma reação para o corpo dele, para as emoções e para o corpo. Quando você vê sua filha se casando, né, ela de vestido de noiva, com seu marido, os cristãos, e a emoção que um pai vai sentir, uma mãe vai sentir, que os noivos sentirão, é incrível. Então, nós reagimos a tudo, desde uma coisa mais fútil até as coisas mais importantes. O batismo é um momento de muita emoção, né? Mas não será a emoção que tornará o batismo verdadeiro, e sim a razão, a consciência do que é o batismo. Mas tem emoção, e muita. A gente até tira foto, né? A gente até tira foto. Então, então o ser humano tem reações a tudo que acontece, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e se você prestar atenção, os irmãos estão reagindo ao que você fala, ao que você mostra. Então, todo ser humano, ele reage de alguma maneira a tudo que ele vê, escuta, percebe, tá certo? Tem uma ciência, irmãos, chamada programação neurolinguística, né? E o que que é isso? Assim, trocando bem em miúdos, o corpo fala, tá certo? O nosso corpo, ele tem uma programação para ele reagir a muitas situações. Então você percebe no rosto das pessoas, no olhar delas, para onde elas olham, como elas se movimentam, se a reação dela está sendo boa ou ruim. Quando você fala alguma coisa que uma pessoa não está concordando, você já olha para a cara dela, né? Você já vê ela fazer assim. Se você não está agradando, a pessoa já faz aquela cara. Isso é normal. E quando você fala uma coisa que a pessoa gosta, né? Ela quase que explode. E então nós reagimos, tá certo? E hoje vamos falar de algumas reações que elas são naturais dos seres humanos, mas tem que estar sob controle, né? Então existem coisas que não são doenças. Deus não nos fez doentes por natureza, tá certo? Mas ele nos deu capacidade e nos ensinou a administrar muito bem essa criação dele. Então, olhe para você mesmo e se veja como uma criação de Deus. Deus nos criou e nos conhece muito bem. Então, e ele nos criou de forma muito perfeita, irmãos. Ele nos deu um corpo, né, para habitar neste mundo, nesta terra, que tudo é material. Ele criou o planeta Terra, as águas, a porção seca, as estrelas. Quando a gente está falando de mundo material, a gente está falando do espaço e da Terra, não é? E ele para nos colocar aqui neste mundo por um breve tempo, digamos assim, ele nos colocou também, nos fez em matéria, né? A Bíblia diz que do pó da terra ele nos criou. E esse corpo criou vida, ele tem vida, né? Esse corpo funciona. E é um mecanismo incrível. Nós somos dotados de corpo. E o nosso corpo, ele tem sensações, frio, calor, né? São as sensações externas. Mas o nosso corpo também reage a situações internas. Quando uma pessoa está com medo, o corpo dela vai reagir ao medo. Quando a pessoa está alegre, o corpo vai reagir também com essa alegria. Se você vive muitas alegrias, provavelmente você vai melhorar o funcionamento do seu corpo. O seu corpo vai relaxar. Uma boa risada, encontrar aquela pessoa querida, você se divertir um pouquinho, né?
Isso daí ajuda muito o seu corpo todo, os seus membros e os seus órgãos internos vão funcionar direitinho. Quem se alegra bastante, né? Quem se alegra de maneira saudável, o intestino funciona melhor, o coração bate no ritmo certo, tá certo? A alimentação desce, que é uma maravilha, tá certo? Os rins funcionam, o fígado funciona, tudo vai funcionando bem. Mas quando você passa por um nervoso, o seu organismo trava, não é? Seu organismo, seu coração, ele enrijece, os seus pulmões não funcionam direito, tá certo? E por isso que é muito importante a gente pensar nisso, nesse assunto de hoje, como de muito sério para a vida da gente. Então, Deus nos deu um corpo. Eu não vou falar hoje sobre tricotomia ou dicotomia. Dicotomia é quem pensa que só existe, que alma e espírito é a mesma coisa. Tem gente que pensa que existe corpo, tem uma alma e tem um espírito. Eu não vou falar sobre tricotomia, né, que existem os três, mas eu vou citar os três como três áreas diferentes do ser humano, tá bom? Corpo, alma e espírito, tá certo? E como um interfere no outro, né? Hoje eu vou usar bastante texto bíblico, tá? Para o que a gente vai falar, e tem muito apoio bíblico nisso. Só para esclarecer, nós temos um corpo, matéria. Nós temos uma alma. A alma, em outras palavras, seria como uma energia, sabe? Como uma energia, aquilo que te move, aquilo que faz você ter vida, agitar, agir, né? E faz as coisas funcionarem bem ou mal dentro de você. E você tem um espírito. E espírito é você, é um ser que mora dentro desse corpo. E a alma é a energia que faz esse espírito se relacionar com o corpo, tá? Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar com isso. Olha, irmãos, isso é muito superficial o que eu estou ensinando, é claro, né? Mas vamos lá. Imagine um carro. O carro, ele é um corpo, né? Um corpo físico feito de metal. Então ali tem motor, pneu, banco, tem tudo. Então o carro é o corpo. A bateria e o combustível, né? Vamos colocar o combustível que você coloca gasolina, álcool, óleo diesel, é a alma. É o que faz o negócio se mexer. Ela queima lá dentro do motor, né, o combustível e bota aquele motor para funcionar e aí o carro anda. É a mesma coisa do que a bateria, né? Faz o carro ter eletricidade para acender os faróis, para ligar o motor, né? Então aí você tem o corpo e você tem energia, né? O carro e você tem os combustíveis do carro que fazem o carro se mexer. Mas tem que ter alguém dentro do carro para fazer o carro correr mais, andar mais, ir para trás, para frente, para virar para a direita ou para a esquerda. Esse é o espírito. Então, acho que essa é uma boa comparação. Você, que Deus criou lá no céu, colocou você dentro deste corpo e deu uma injeção aí que dá energia para você por muitos anos, né? No mínimo aí 100 anos, vamos dizer assim. Tá certo? Corpo, alma e espírito. E foi assim que Deus nos fez, tá certo? Foi assim que ele nos colocou. Então nós temos essas três áreas na vida da gente, né? Temos este corpo que tem dias contados, nós temos a alma que precisa para dar essa nossa energia aqui neste mundo, para a gente se sentir animado, com vontade de fazer as coisas, mas ele colocou você aí dentro, que é quem pensa, quem decide. O corpo vai virar pó. A sua alma ela não será mais necessário que ela tenha essa energia, porque o seu espírito habitará um novo corpo quando Jesus vier te buscar. Ou quando você se encontrar com Cristo, ele vai te dar um corpo perfeito. E só o fato de estar no céu, morando no céu com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, com os nossos anjos, só o fato de estarmos vivendo a vida eterna, isso não precisará mais ânimo de nada, já será a alegria total e completa e perfeita. Porque a única coisa que vai para Deus é o espírito, é quem você é por dentro, tá certo? Eu não sei se isso ficou claro para todo mundo, se tem alguém que quer fazer uma pergunta para a gente iniciar os nossos conselhos para hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação?
Pode ter coragem, né? Se tiver aí, se ninguém quiser se manifestar, quiser escrever, o Giovanni lê para a gente depois, tá bom? Então, eu espero só 2 segundos ou 3 segundos. Quem não fala nada, eu continuo, tá bom? Mas pode me interromper. Muito bem, irmãos. E Deus nos fez. Oi. eu, opa, tem uma coisa que eu fico um tanto curioso, o que e é pessoas assim que nascem com autismo, ou eu fico me perguntando se a alma, o espírito dessas pessoas é consciente e como Deus os lidaria com isso, eu também não faço ideia. Entendi. Como é o seu nome, irmão? Ah, Peterson, A Peterson. Bonito nome, Peterson. Eu sempre gostei desse nome. Nunca mais eu vi alguém chamado Peterson. Ô, Peterson, ainda tem muito estudo sobre o autismo, né? Há muito estudo sobre isso. Existem níveis de autismo, né? Graus de autismo. Né? Eu, por exemplo, tenho um sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho que ele tem um nível bem alto de autismo. Ele tem um nível de isolamento muito grande. Mas o autista, ele tem consciência sim. Ele apenas tem uma visão de mundo um pouco diferente, tá certo? Ele tem um foco muito aguçado no autista. O foco, né, a concentração de um autista é tão grande que quando tem qualquer desvio de atenção, de foco, perturba eles. É mais ou menos como fosse assim, um autista, ele quando escuta um som, ele escuta todas as notas com muita perfeição, é como se eles fossem muito sensíveis. E aí se você coloca um autista que tem uma sensibilidade muito aguçada, num lugar muito barulhento, e aquilo vira, ele fica atordoado. É como se você é como se você ficasse batendo, né, numa panela batendo numa panela para uma pessoa. Vou dar um exemplo, né, do morcego. O morcego ele emite som para ele saber se guiar pela caverna. Se você pegar e ficar batendo uma panela numa caverna, o morcego fica louquinho, porque ele não sabe que direção tomar. Entende? O autista também, ele tem um nível de foco muito grande, mas ele tem consciência sim, até o que os estudos já chegaram é que tem consciência sim, é muito normal. E sabe, irmão Peterson, existem coisas que o ser humano não consegue explicar, né? Uma pessoa anencéfala, né, que não tem o cérebro, existem doenças como psicopatia, né? Um psicopata, sociopata é uma coisa, falando de psicopata que não tem capacidade de arrependimento ou de responsabilidade. Então, tem muitas anormalidades humanas que é muito pouco conhecido, sabe? Nesses assuntos, é bom confiar em Deus, sabe? Mas em relação aos autistas, eles têm consciência, sim. E existem autistas que são muito bons no que fazem, às vezes melhores do que humanos. Leonel Messi, né, para quem sabe, jogador de futebol da Argentina, ele tem um nível médio-baixo de autismo. Isso permite a ele um nível de concentração acima da média, né? Já outros já não têm tanta facilidade assim, tá certo? Mas tem consciência sim, irmão. Tá bom? Espero que tenha esclarecido aí um pouquinho, né? O assunto às vezes é mais profundo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre corpo, alma e espírito ou não? Podemos continuar? Então vamos lá, vamos em frente. Mas fiquem à vontade, tá, irmão? Nenhuma pergunta deixa de ser importante, não. Todas elas são importantes. Mas vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Eu não sei, algum irmão escreveu Deuteronômio aí, eu nem sei o que foi. Foi o Sérgio que escreveu, eu não sei qual foi a passagem que ele usou. 29 e 29. Lê pra gente, Sérgio, por favor. Eu não sei do que se trata, mas vamos lá. Já que eu estou em Deuteronômio também, eu já tinha escolhido aqui duas passagens. Uma delas é Deuteronômio. Pode falar. Deixa eu ir para lá, que essa passagem eu sei mais ou menos de cor, né? É aquela que fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas nos pertencem. Ah, sim, sim, é verdade. Tem coisas que não vão agregar para a nossa salvação, mas é importante algumas coisas a gente conhecer.
até para nos dar esperança, né? Mas obrigado por ela. Tem coisas encobertas mesmo que um dia vamos entender melhor. O texto aqui é Deuteronômio capítulo 6, instrução de Deus à nação de Israel. E olha que interessante, né? Eu não vou desrespeitar o contexto, tá? Mas eu posso pegar esse versículo e adequar para a nossa conversa. Deuteronômio 6, versículo 5. Olha que interessante que ele diz aqui. Lei do Senhor, né? O primeiro mandamento importante, o primeiro conselho importante. O contexto aqui é a importância dos pais ensinarem isso para os filhos, né? Aí ele diz assim, versículo 5. Amem, eu vou ler aqui na versão fácil de ler. Amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Um texto vindo do hebraico muito interessante. Muitas vezes a Bíblia fala coração como se fosse a parte mais profunda do ser humano, né? Quando se fala coração na Bíblia, ele não está falando necessariamente sobre emoções. O coração hoje é símbolo de emoção, né? De amor. Aqui não. Quando se fala de coração, é o coração da vida humana, é o centro da vida humana, que é o espírito, tá? Que se manifesta através da nossa mente, tá certo? Então, se a gente fosse traduzir esse texto, nós traduziríamos dessa forma: amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu espírito, quem é você por dentro, com todas as suas emoções, com toda a sua energia de vida e com todo o seu corpo e a força que ele tem. Ele falou das três áreas aqui. Ele falou daquilo que é mais profundo em nós, que é o nosso espírito. Ele falou das nossas emoções, nossa paixão, nosso amor por Deus. Mas ele também falou com toda a força humana, física que a gente tem. E isso é uma lição muito importante, que a gente tem que amar a Deus por dentro de nós, quem somos por dentro. Devemos amar a Deus com a mesma paixão que a gente ama muitos seres humanos, às vezes, nossos filhos, né? Mas Deus em primeiro lugar. E devemos também amar a Deus, servir a Deus com a energia física que nós temos. Que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, esteja ao serviço de Deus. Então, coloque você totalmente a serviço de Deus. Corpo, alma e espírito. Olha que interessante, né? E tem um outro texto também que eu falei agora há pouco, né? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Agora eu vou ler na versão, na linguagem de hoje. Hebreus 4, 12. Se o Giovanni quiser ler na linguagem, na NVI, que eu sei que ele usa a NVI, fique à vontade também, tá? Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada que tem dois lados. A palavra de Deus, ela vai até um lugar mais profundo entre a alma, ela divide a alma e o espírito. E vai até o íntimo das pessoas. Aliás, desculpa. E vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração. Numa outra linguagem aqui, né, revista e atualizada, ele diz que ela pode dividir até juntas e medulas. Juntas e medulas, ele está se referindo a questões físicas, né? A junta e a medula. Medula é aquela parte que fica dentro de um osso completo, né? Dentro de cada osso nosso tem a medula, é aquela parte interna que fica dentro do osso. E juntas são as partes flexíveis. Esse aí é o conjunto daquilo que chamamos de corpo. Quando ele fala, então aqui o texto está dizendo que a palavra de Deus ela vem no ser humano e coloca cada coisa no seu lugar. Se aquilo é do corpo, ou se aquilo é das suas emoções, ou da sua alma, ou se aquilo vem do seu espírito. Não é? Então, a palavra de Deus ela vai discernir, mostrar para Deus claramente qual é a intenção que você tem lá no fundo do teu espírito. Vai mostrar se as suas emoções elas são boas,
ou se são emoções de lascívia ou de algum ódio, não é? E ela vai dizer também o que o seu corpo está tendencioso a experimentar. Então, a Bíblia ela vai chegar no ser humano, a palavra de Deus vai chegar no ser humano nessas três áreas: no físico, no corpo, vai chegar na parte emocional e vai chegar na parte espiritual, que é você por dentro. Né? Uma pessoa pode ter uma boa saúde espiritual, ela é alimentada da verdade, mas pode ser que as emoções dela não estejam tão boas. Algumas coisas que ela já viveu já afetou a sua vida emocional. O corpo dela já parou de produzir algumas substâncias que dão ânimo, que dão alegria, satisfação, e aí ela precisa fazer a reposição, né? Eu me lembro de ajudar em alguns casos de pessoas com psicose maníaco-depressiva e acompanhar elas em médicos, né, da especialidade. E aí essa pessoa, quando começou a utilizar uma química chamada lítio, né, lítio é uma reposição que o corpo pode ficar deficiente dela, quando aplicava o lítio naquela pessoa, ela praticamente vinha ao equilíbrio, porque estava faltando aquela parte química na pessoa, né? Isso não é um calmante, né? Isso é uma reposição química e hormonal. Então, e com esses dois textos e outros mais, a gente compreende que Deus, quando fala alguma coisa, é para mexer com todas as áreas da vida humana, tá certo? E eu quero considerar estas três. Olha que interessante isso, irmãos. Eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Espero que os irmãos entendam. Eu tenho que administrar três Sérgios, tá? Eu tenho que tomar conta de três Sérgios. Eu não vou falar de mim, não. Eu vou falar do irmão Neves. Vou usar o irmão Neves aqui, pegar ele para... O irmão Neves, ele tem que administrar três Neves. Um é o Neves que está aqui dentro, que foi criado por Deus no céu, que é a essência dele. É o Neves que vai para a vida eterna. Aí Deus vai e faz o Neves. Espírito. Eu. A palavra espírito, irmão, tem muito a ver com a palavra eu. Lembra quando Moisés chegou lá na sarça ardente, que ele conversou com Deus e Deus deu umas ordens, né? Aí Deus chega para e Moisés chega para Deus e fala assim: Mas, Senhor Deus, o que eu vou dizer que quem que me mandou lá para falar com o faraó? Aí Deus disse para ele: Diga para o faraó que o eu sou te mandou, né? O judeu usava essa expressão, o eu sou. O eu sou quer dizer espírito, é quem você é. Então é o irmão Neves, o espírito do irmão Neves, que é o irmão Neves mais importante, que é ele que vai para o céu, vai herdar um novo corpo, né? Ele foi feito por Deus. Aí ele falou assim: Neves, eu vou te mandar para a terra agora. Aí falou o irmão Neves: Tá bom. Aí Deus disse: Ó, só que aí você vai ter que tomar conta daquele corpo lá que eu vou te colocar dentro dele. Aí, irmão Neves, tá joinha. Aí Deus vai e coloca o Neves dentro de um corpo, com esse formatinho que a gente está vendo ali, ó, de óculos, coradinho, se abraçando, né? Todo bonitinho, limpinho, fofinho ali, ó. É um irmão delicioso de abraçar, de estar perto, de ouvir a voz dele, o carinho dele. Pronto, esse é o corpo do irmão Neves. E o Neves tem que administrar esse corpo, não é verdade? O irmão Neves não pode, assim, ir fazer qualquer coisa para não se ferir. Então ele fica tomando cuidado para não machucar o corpo. O Neves tem que ter uma boa alimentação, para o corpo dele continuar sendo forte, saudável. E o irmão Neves tem que cuidar muito bem, tá certo? Das caminhadas que ele tem que fazer, do banho, tem que estar mantendo o corpo limpo, escovar os dentes, raspar a língua, deixar tudo cheirosinho, botar cotonete, tudo, isso é o corpo. Mas também ele tem que tomar cuidado porque o corpo às vezes tem vontades. O corpo às vezes quer comer mais do que deveria, o pecado da gula. O corpo às vezes ele quer ter relacionamento sexual com alguém e não pode ter, porque antes do casamento não pode, não deve, é perigoso por vários motivos, é um dano ético e moral grande, aliás, ético não moral. Enfim, o irmão Neves tem que administrar isso tudo, né? Muito bem. Mas o irmão Neves também tem que administrar outro Neves, que é o Neves chantagista, que quer fazer a vontade dele o tempo todo, que não está nem aí para as consequências, que é o Neves emoção. Aí o Neves tem que controlar o corpo e tem que controlar as emoções, que às vezes quer tudo errado. E é isso, Neves, se alegra mesmo, se alegra, faz tudo que vale a pena para você se alegrar.
Eita, Neves, é bom você ficar com ciúmes, viu? É bom você ficar com ciúmes. Neves, tá na hora de você revidar para aquele cara que te ofendeu. Tenha ódio, Neves. Ódio é que você tem que extravasar, Neves. Fica mesmo muito irritado, Neves. Aí o Neves tem que administrar isso tudo. E aí o Neves também precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele não pode se esquecer que o espírito dele só pode se alimentar da verdade, do conhecimento de Deus. Então, Neves tem que alimentar o espírito dele com a palavra de Deus, não pode esquecer e tem que comer todo dia. Tem que se alimentar da palavra de Deus de manhã, à tarde e à noite. O Neves tem que manter o espírito dele ativo, conversando com Deus, orando em espírito e em verdade. Aí o Neves esquece de dar comida para o corpo. Ai, Neves, olha só, tá na hora de você parar e beber água, que os seus rins já estão precisando, Neves. Aí o Neves tem que dar atenção para o seu corpo. Aí o corpo do Neves, se não tem água, fica com sede. Aí o irmão Neves está lá dirigindo uma aula, falando, mas o estômago dele está lá roncando e ele está morrendo de sede que não bebeu água o dia todo. É 8 horas da noite e o irmão Neves não bebeu água. Aí vai atrapalhar o espírito dele, porque o corpo vai ficar assim para o Neves. Ô Neves, espírito, por favor, me dá água, me dá água. E o Neves lá tentando se concentrar no estudo bíblico. E o corpo dele começa a sentir uma cólica do lado. Olha, irmãos, antes de começar o estudo hoje, eu estava morrendo de dor de cabeça. Não sei por quê. Muito raro eu ter alguma dor de cabeça. Minha esposa veio aqui, até me deu um remédio bem amargo, e ainda peguei um biscoitinho para comer depois. Mas até começar esse estudo, o meu corpo estava gritando: tô com dor de cabeça, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí eu tive que praticamente parar minha concentração e minha oração para beber um remédio. Olha que coisa, né? Agora, o corpo, ele é burro. O corpo não age sozinho, ele depende de você 100%. Ele não sabe fazer escolha. Você que tem que escolher pelo seu corpo. Porque se você deixar, o seu corpo vai acumulando gordura, ou então seu corpo não quer comer nada, as coisas vão fazer mal. Seu corpo vai escolher sempre aquilo que alimenta ele, não importa a quantidade. Então você que tem que dar as regras para o seu corpo, tá certo? Agora, terrível mesmo é a alma da gente, as nossas emoções. Essa é chantagista. Ela fica procurando sarna para se coçar. Ela tá tudo bem, tudo tranquilinha. Daqui a pouco ela vê uma outra pessoa, uma situação ali, ela fala: ai, eu quero aquilo. E eu estou insatisfeito. Se eu não tiver aquilo, eu morro. Aí a alma fica falando para o espírito, né, para a mente da gente: ai, eu quero, eu quero, eu quero. Ou então: ah, eu não estou muito afim hoje de fazer nada disso. E o seu espírito dizendo: não, mas eu preciso ler a Bíblia. Aí a sua alma: ah, mas eu estou tão triste hoje, não estou afim de ler a Bíblia, estou afim de cantar. Aí o seu corpo é convencido pela alma e fala assim: é mesmo, eu estou cansado hoje, eu estou com dor aqui, dor ali. E aí o espírito do Neves tem que estar controlando isso tudo. É isso que acontece, irmãos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a que o Espírito vem em primeiro lugar. É por isso que Deus mandou o Espírito Santo para habitar em nós, para junto com o nosso espírito entendermos que somos filhos de Deus e podemos controlar tudo. Podemos dizer não, domínio próprio ao corpo. E também temos que ter domínio próprio e dizer não à alma, às nossas emoções. E deixar que o Espírito reine. Porque aí nós vamos viver mais no campo espiritual. Aquilo que é nascido da carne é só carne. Aquele que é nascido do Espírito, ele é espiritual. E existe uma guerra, uma luta da carne, né? A Bíblia também diz isso, né? Vários textos do Novo Testamento. A carne milita contra o Espírito. É desse jeito que eu acabei de dizer para vocês. É porque eu não quis entrar em alguns detalhes, né? E quando o espírito da gente, ele tem que lutar contra os desejos da carne. E os desejos da carne são sempre influenciados pelas emoções. Às vezes, irmãos, nós estamos carentes de algumas coisas, não porque nós precisamos, mas porque o nosso corpo quer e a nossa alma está precisando de uma nova emoção. A alma se alimenta de emoções, o corpo se alimenta de sentidos e o espírito se alimenta da palavra de Deus, da verdade. Ficou claro isso para todo mundo, irmãos? Para eu fechar com o último assunto? Ficou?
Então, irmãos, tome muito cuidado. Não dê ouvidos à sua alma, suas emoções. Elas te enganam, tá certo? Eu não sinto que Deus está aqui agora. Não tem sentimento nenhum para isso. Não tem aquela emoção, né? Às vezes tem, não tem, mas eu não preciso de emoção para saber que Deus está aqui. Eu não sinto que Deus está aqui. Eu sei que Ele está. Eu tenho certeza absoluta. Por isso que a Bíblia sempre fala, não é? Deus está presente. Se você faz a sua cama no mais profundo abismo, ou se você está lá no alto de um monte, Deus está presente. Ele vai ver tudo, saber de tudo. Não ligue para as emoções, tome muito cuidado com elas, tá certo? Felicidade não tem nada a ver com emoção, tem a ver com o espírito, com saber, ser. Meu espírito é manso, é humilde. Meu espírito é puro diante de Deus. Meu espírito é pacificador. E eu coloco o meu corpo ao serviço do meu espírito. E as minhas emoções, eu as controlo. Elas são importantes, mas elas são importantes para eu perceber o valor das coisas. Tá certo? Bom, eu acho que compreendendo isso, eu posso partir para o último assunto, tá bom? Já que a gente já está entendendo um pouquinho melhor, né, a questão do corpo, da alma e do espírito, e às vezes é bom você falar com você mesmo, tá, irmãos? É muito bom. Às vezes eu estou meditando, orando, e eu fico percebendo meu corpo como está, e oro pelo meu corpo. Não sei se você já fez isso, irmão. Eu gosto de falar com Deus sobre o meu corpo. Eu fico pedindo a Deus para Ele me dar inteligência e sabedoria para eu administrar o meu corpo. Não só nos desejos do meu corpo, que às vezes é ficar na cama, às vezes existem muitos motivos. E eu oro a Deus e falo, Senhor, eu estou sentindo que minha alimentação não está me fazendo bem. Eu já estou numa certa idade, 57 anos, que eu não posso mais ficar comendo muito antes de dormir. Eu não estou me sentindo muito bem, então me ajuda nisso, Senhor. Me ajuda a ter um coração saudável, né? Me ajuda, Senhor, eu estar equilibrado. Eu estou tremendo de nervoso agora. Eu passei por uma situação ali, Senhor, que meu corpo tá mal. Eu tenho certeza que aqui dentro não está legal. Então eu me retiro e falo com Deus e fico pensando, Senhor, me ajude a equilibrar minha respiração. Me ajuda, Senhor, a compreender, né, tudo que eu estou fazendo. Me ajuda, Senhor, a manter a calma. Me ajuda, Senhor, a escolher o momento certo de beber água. Não deixa eu ficar com esse nervoso. Olha meu coração como está rápido, acelerado. Eu posso infartar. Eu posso estar com uma tristeza tão profunda, com uma vida tão problemática, e eu tenho que tomar cuidado, Senhor, para não me meter em furada, para eu não ficar tão doente e desenvolver um câncer. Não é? Então, eu oro a Deus pelo meu corpo. E às vezes eu falo com Deus também para Deus não deixar eu ser enganado pelas minhas emoções, seja de amor ou de ódio, de alegria ou de tristeza, tá certo? Então eu tenho esse diálogo com Deus e Ele me deu essas três formas para eu administrar. Uma que me conecta à terra, uma que me conecta ao campo invisível das emoções e psicologia, e o outro que é o campo mais importante de todos, que sou eu por dentro, meu espírito. Porque ele é que eu tenho que preservar. Agora, o meu corpo pode danificar o meu espírito se eu entregar o meu corpo aos prazeres. Se eu entregar o meu corpo à preguiça, se eu entregar o meu corpo à raiva, às emoções, se eu me entregar para as minhas emoções e para o meu corpo, meu espírito vai adoecer. Meu espírito vai sofrer. Ele vai deixar de acreditar. Ele vai perder a fé. Ele vai duvidar. Ele vai não prestar mais atenção nas verdades que eu leio da palavra. Então, vamos preservar, irmãos, o nosso espírito. Vamos entender que ele é quem comanda tudo. A verdade que o seu espírito aprendeu, transforme isso em prática no corpo, seja proativo. Obras, fé. Olha como essas coisas se ligam. E controle suas emoções.
tá certo? Ele tem a mansidão. As duas palavras importantes que têm a ver com o fruto do Espírito Santo, as duas últimas, mansidão e domínio próprio. Mansidão é por fora, é a maneira como você vai tratar os outros, é o corpo. O seu corpo tem que ser manso. Então, coloque mansidão no seu corpo. Um cavalo forte, valente, selvagem. Você amansa ele, ele fica sob controle. Então, controle suas ações, mansidão. E domínio próprio é por dentro. O domínio próprio você usa para a alma e a mansidão você usa para o corpo. São as palavras de ordem dizendo que nós temos essa capacidade e o Espírito Santo de Deus nos acompanha disso. Tá bom? Bom, irmão, só me digam que horas são, só para eu fechar com um exemplo prático. Ficar tranquilo quanto ao tempo, irmão, mas são 8h30. Mas fica tranquilo. Tá, Ô, ô, irmão, sim. ó, ó, eu, eu não sei se tem a ver, mas eu já tive momentos assim na vida que e tem algumas pessoas por motivos diferentes que por bem não é bom que eu as veja. Já uma ah, é, foi uma paixão. Bom, só que como não rola, ah, eu não posso eu não posso olhar para a pessoa. Se eu fico longe, tá tudo bem. Eu Mas, entendo, Pedro. mas se eu vejo, ó, É, vem o que a gente chama de memória eufórica. isso, E o, exatamente. e o, outro, o caso, pô, a, a emoção é outra, né? Vem um. Se eu vejo essa pessoa, eu sei que é errado, mas me recorda uma mágoa aqui. E, tipo, eu fico querendo vingança mesmo. Ó, Entendi. ó, ó, Olha, foi um exemplo, o, viu? Foi ótimo, Peterson. Você deu exemplo o, de duas coisas. Visualizar uma pessoa te traz um amor, né? Uma lembrança que é boa, que faz você sofrer. E a outra que te dá raiva, que é vingança, né? Isso é muito interessante. Para você ver como as coisas funcionam. Porque quando você desenvolve a emoção, ela passa a fazer com que o seu espírito, o seu cérebro, né? O cérebro não, sua mente, já colocou aquilo como verdade. Qual é o tratamento disso, não é? Bom, será o assunto da próxima aula, tá? Porque na próxima aula a gente vai falar onde ocorrem as mudanças humanas e como Deus trabalha nas nossas mudanças, para a gente se livrar de alguns pensamentos, de algumas emoções. Mas eu vou só dar uma pincelada. Olha, a melhor maneira é a gente mudar as verdades que nós temos. Quando você coloca a verdade da paixão por alguém, aquilo vai acelerar suas emoções, porque você tem aquilo como verdade. E quando uma pessoa te magoa, você só colocou aquilo como verdade. Aquela pessoa, você vinculou ela a uma verdade que te magoa. Aí as suas emoções serão ruins para ela. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as verdades que nós criamos para nós mesmos. Tem que tomar muito cuidado, porque nós criamos verdades que necessariamente não são verdades, mas é nossa. Tem gente que cria verdades e vivem por elas. Mas olha o que Jesus disse. Ele é a verdade. Então, o que Jesus falar sobre essas pessoas deve reger sua mente, seu espírito, para mudar suas emoções. A gente vai tratar disso semana que vem, tá bom, Peterson? Não perca, tá bom? Tá certo? ó, sim, Eu ó, quero finalizar você, com. ó,
finalizar com uma questão muito importante. Tudo é uma questão de níveis, irmãos, tá? Níveis. Já entendemos a questão do corpo, alma e espírito, mas Deus nos criou, por exemplo, com capacidade de ser seguro, de sentir segurança. Olha que interessante. Deus nos criou com capacidades. Aí ele me deu segurança. Se eu não tomar cuidado, com segurança, eu vou começar, eu posso melhorar a minha segurança. Aí a minha segurança pode virar uma coragem, tá certo? Então, eu sou seguro. Aí eu quero melhorar a minha segurança. Então, eu vou transformar a minha segurança em coragem. Aí eu quero melhorar a minha coragem. Eu não estou satisfeito com a coragem que eu tenho. Eu quero me tornar mais audacioso. Então, segurança, você amplia sua segurança, você se torna corajoso. Você amplia a coragem, se torna audacioso. Você quer alcançar mais do que audácia, você termina se tornando uma pessoa, eu até coloquei aqui, destemida. Ah, eu quero ser mais do que corajoso, eu quero ser audacioso. Não, eu quero ser destemido. Aí você não está satisfeito com ser destemido, você quer fazer uma coisa ainda mais forte ainda. Aí você fica maluco e pode chegar ao suicídio. Ah, eu gosto de pular no trampolim da piscina. Estou me sentindo seguro. Não, na beira da piscina eu pulo na piscina. Estou me sentindo seguro com esse pulinho da beira da piscina. Mas aí você quer criar coragem, aí você sobe lá no trampolim de 4 metros. Aí pula. Ah, muito bem, eu me tornei corajoso. Ah, não, agora eu quero pular de paraquedas. Tá bom, então agora eu quero ser audacioso. Aí ele vai e pula de paraquedas. Ah, eu não estou satisfeito com a minha audácia. Eu quero ser uma pessoa muito mais destemida. Destemido quer dizer não tem medo. Eu quero pular de um avião sem paraquedas e uma pessoa do meu lado vai pular também com paraquedas para eu pegar o paraquedas no meio da queda. Daqui a pouco esse cara está se suicidando. Entende o que nós fazemos? Mas pode ser caminho contrário. Vamos ao caminho contrário? A pessoa é segura. Aí acontece algumas coisas na vida, ela, poxa, aí eu não sou tão seguro assim. Aí ela passa a se tornar uma pessoa insegura. Aí se ela deixar essa insegurança tomar conta dela, ela vai transformar essa insegurança em medo. Vai começar a ficar com um pouco mais de medo. Aí a pessoa não controla o medo, começa a virar pânico. Aí a pessoa ela tem pânico, o corpo dela já reagiu de uma forma que bloqueia ela. O pânico, na verdade, é um bloqueio. Você não consegue sair de onde você está. Travou. Não sai de casa, não sai do quarto. Vira um pânico. Aí, daqui a pouquinho, você deixa que esse pânico se transforme em pavor. Nem no seu quarto você está sossegada, porque o pavor veio para dentro de você. Aí isso pode virar um terror e pode virar um suicídio. Olha como é importante o domínio próprio e a mansidão, que será o último assunto dessa nossa série. Então, tudo é uma questão de controle, equilíbrio e conhecimento da verdade. Da segurança, você pode partir para uma loucura, perder o medo, não tem mais medo de nada. Ou então, ele pode diminuir a tal ponto que vira um pavor. Você é uma pessoa que vive apavorada, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, irmãos, eu tenho vários textos para ler agora bem rápido para a gente, tá bom? Mas é que eu quero colocar a palavra que a Bíblia traz para a gente. Qual é o normal de um cristão? O cristão que estuda a palavra de Deus, ele tem expectativa, né? Então, o ponto de equilíbrio do cristão é expectativa. Eu vou citar 2 textos aqui, eu vou pedir para o irmão Giovanni ler para a gente, tá bom? Um é Romanos 8:19. Romanos 8:19. Depois eu vou pedir para o Neves ler o Filipenses 1:20, tá bom? Aí quando eu pedir, vocês leem isso para mim, porque aí vai mais rápido, tá bom, irmão? Então vamos lá. Enquanto o irmão Neves está vendo Filipenses 1:20, Romanos 8:19, que é com o irmão Giovanni. Então, ó, todos nós. O ponto de equilíbrio do cristão, expectativa. O cristão, ele se sente bem porque ele tem expectativa. Expectativa é a parte boa, né? Daí é que vem a palavra esperança. Quem tem expectativa
pode desenvolver uma esperança. Esse é o lado positivo, é o lado bom. Expectativa pode produzir esperança. Expectativa errada, aliás, expectativa certa na palavra de Deus, ela produz esperança. Expectativa ruim, ela produz ansiedade. Né? Romanos 8,19, por favor, Giovana. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha, que coisa linda, né? O mundo aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ou seja, que um dia, quando Jesus voltar, os filhos de Deus aparecerão para o mundo todo, não é? Acho que o texto diz isso, mais ou menos. Não analisei muito bem isso, tá certo? Eu peguei a palavra expectativa porque ela está sempre vinculada a coisas boas do céu. Filipenses 1:20, Neves. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Muito bem. A palavra esperança aí, ela vem da palavra expectativa, a mesma palavra lá de Romanos. Na sua linguagem diz o quê, Giovanni? Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Conseguiu? Aguardo ansiosamente e espero que em nada. É a mesma NVI do irmão? E espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação, gosto muito dessa palavra aqui, de sempre, também agora Cristo será agradecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só, já os Efésios de Filipenses. Deixa eu pegar aqui rapidinho. A Filipenses versão 1:20. NVI. Isso. Filipenses 1:20 diz aqui assim na linguagem. Contudo, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse versículo fala quase todas as palavras que nós usamos aqui. A ardente expectativa. Então, a expectativa do cristão, ela produz esperança. Tá certo? Mateus 6:25, 6:20, desculpa, 2 Coríntios 3:12. 2 Coríntios 3:12 diz isso aqui, olha, que interessante, né? Aí vem sobre a coisa de a situação de esperança. 2 Coríntios 3:12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Qual é a consequência da expectativa cristã? Esperança. E essa esperança faz o que com a gente? Nos dá ousadia. É acima da segurança, acima da coragem. Mas não vai além disso. Não se torna, né? Por exemplo, a esperança que se torna ousadia, ela não se tornará destemor. A não ser nos contextos que falam sobre não temer os inimigos, porque Deus é que é a nossa vitória. Olha que interessante, né? Então, expectativa cristã apoiada na palavra gera esperança. Muitos textos falam sobre isso. Agora, a expectativa naquilo que não vem de Deus gera ansiedade. Ansiedade, olha o que Jesus disse: não andeis ansiosos. Por quê? Por conta da expectativa do que comer e do que se vestir. Que a gente quer nossa ansiedade, né, ela não se transforme em algo pior do que a ansiedade, que as pessoas chamam de crise de ansiedade, porque na verdade já começa a se tornar medo. Ora, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, olha que interessante, né? A palavra do cristão é a palavra expectativa. Quando você tem uma expectativa nas coisas de Deus, provavelmente você vai se livrar de um monte de doenças psicológicas ou psicossomáticas. Aquelas doenças que saem do seu psicológico, da sua mente e vai para o seu corpo. Expectativa.
Porque se você não tem uma boa expectativa, você terá uma ansiedade. E tem que tratar a ansiedade para não andar com ela. Ansiedade, irmãos, é um fator humano. Deus colocou essa capacidade em nós. Para quê? Como um alerta. Da mesma maneira que o medo, ele é importante para nós. Não importa que medo. Medo é para a gente prestar atenção, para a gente se valorizar. Se uma pessoa não tem medo, ela vai fazer besteira. Não vai respeitar ninguém. Nem polícia, nem bandido. Nem Deus. Né? Então, o medo é um fator humano. Da mesma maneira que a ansiedade, ela é o ponto alto da expectativa. Nós podemos dizer, eu estou ansioso porque eu vou ver os meus irmãos. Que boa expectativa acelerada. O que eu não posso é deixar de comer, deixar de dormir porque alguém vai chegar. Eu tenho que relaxar e prestar atenção no que está acontecendo agora. Então, não pense que a ansiedade é um mal, não pense que a ansiedade é uma doença. Não é, é um fator humano que Deus colocou em nós para nos dar um sinal de alerta. O medo é um sinal de alerta. O pânico é um sinal de muito alerta. O pavor é Deus dizendo que aquela pessoa está prestes a fazer uma grande besteira. Da mesma maneira que uma pessoa que é ousada demais ou ela é destemida, ela está prestes a fazer alguma coisa errada que vai me prejudicar e prejudicar outras pessoas. Entende o equilíbrio? Então, ansiedade, medo é fator humano, todo mundo tem. Não trate isso como doença. Mas você tem que voltar-se para Deus sempre, para que o seu medo não vire pânico. O seu medo foi um alerta que Deus plantou em você para você tomar cuidado. A ansiedade, Deus criou em você um alerta para você dar valor ao que você espera. Mas também é um alerta para você tomar cuidado para que você não deixe de viver por causa de nada. Olha o que aconteceu com alguns cristãos do primeiro século. Pararam de trabalhar e ficaram esperando Jesus voltar. Alguns eu imagino que fizeram isso por preguiça e por maldade, mas muitos tinham tanta expectativa pensando que Jesus estava para voltar que nem conseguiam fazer mais nada na vida. Olha que coisa, não é? Isso que eu quero trazer para os irmãos hoje, não é só para relembrar. Não fique travando batalha errada entre você e você mesmo. Faça com que o seu espírito, sua mente, né, ele vai se comunicar com você através da sua mente, do seu pensamento. É lá que mora a verdade. Combata emoções erradas e não dê ouvidos para o seu corpo quando tiver vontades. Entre no domínio do seu corpo e da sua alma. E não olhe para as coisas que Deus colocou em você como doença. É uma questão de equilíbrio. Traga sempre para o campo da expectativa. Se você anda ansioso, volta e vem na expectativa. Porque expectativa produz esperança. E esse é o grande fator e o mais importante de todos. Só para finalizar, Hebreus 3:6. Vou ler aqui. Hebreus 3, versículo 6. Só para a gente ficar com essas palavras na mente. Cristo, é isso mesmo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Né? Que coisa legal. Efésios 2:12. Olha que texto maravilhoso esse. Efésios 2:12. Diz assim: Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora nós temos esperança. Mas tudo começa com a nossa expectativa. Expectativa é você, que bom que isso vai acontecer. Acredite, irmãos, se o Senhor prometeu, ele cumprirá. Que Deus nos abençoe. Entrego a palavra para o irmão Giovanni. Obrigado, irmão Sérgio, pelo estudo. Agora, os irmãos que quiserem se manifestar, é só levantar a mãozinha. Quem não souber, levanta a mão que eu estou enxergando. E a minha primeira pergunta que eu tinha é referente a esse final, irmão Sérgio. Até para entender melhor, eu acho que
compreendi um pouco com o estudo e talvez o irmão me complemente o entendimento. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós temos que ter o sustento, ganhar pão. E quando Jesus falou, não andem ansiosos por comida, bebida, o que se vestir, buscar o reino em primeiro lugar, a gente compreende um pouco melhor até com esse estudo que deste hoje. Então, agora eu estou compreendendo um pouco aquelas pessoas que trabalham no domingo, no dia do Senhor, no dia de comunhão, de adorar a Deus, de partir o pão. Não estou falando daquelas pessoas que são médicas, que têm o plantão caiu domingo, enfermeira, policial, mas aquelas pessoas que trabalham todos os dias, inclusive no domingo. Parece que ela tem uma necessidade que não vai ficar rica, que não vai enriquecer. Então, é o medo, a ansiedade de não ter, de faltar alguma coisa, até para entender essas pessoas e ajudar. Olha, Giovanni, excelente comentário seu, porque a gente precisa compreender os motivos, a raiz do problema daquela pessoa. Pode ser um engano dela, pode ser um grande engano. Então, e descobrir por que uma pessoa trabalha de sol a sol, inclusive aos domingos, é muito importante. Pode não ser só necessidade, pode ser que tenha outros fatores envolvidos nisso, e a gente tem que compreender, tá certo? Agora, olha que interessante, né? Existem os workaholics, não sei se vocês já ouviram falar. O workaholic é uma pessoa que é viciada em trabalho. Isso é uma doença mental que precisa ser tratada. Ela não consegue parar, ela perdeu o equilíbrio em algum momento e isso fez com que ela não consiga parar. E se ela parar, ela pode até infartar. Essas pessoas podem e precisam ser tratadas. Então, existe uma doença, se transformou em doença em algumas pessoas, tá certo? Tem gente que coloca isso hoje em dia como um fator muito bonito. Não acho que é bonito porque não tem esse equilíbrio que Jesus ensina. Tá? Para mim, uma pessoa workaholic, eu já tive problema com isso, uma pessoa que é workaholic, ele precisa manter o controle, ele precisa dar tempo a Cristo, né? Ele precisa dar tempo para o reino de... Até gente que trabalha para o reino de Deus pode ser um workaholic, tá certo? Então, primeira coisa, descobrir a razão pela qual essa pessoa está trabalhando no domingo, sem parar. A segunda coisa, devemos tomar muito cuidado com com a colocação de que a pessoa está faltando. Eu sei que não foi a intenção do irmão Giovanni, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus disse que, com relação ao sábado, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, o domingo foi feito para nós. Nós não fomos feitos para o domingo. Olha só, é a mesma interpretação, é o mesmo sentido. Agora, o mais importante dessas duas coisas que eu falei é a terceira, irmão Giovanni. Quando a Bíblia diz assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando você estuda o reino de Deus e o que ele é, você vai aprender nesse estudo, tá certo? Que você tem que separar um dia para estar com os irmãos e para obedecer ao Senhor e tomar ceia com os irmãos e ofertar. Isso faz parte do reino de Deus. Então, quando você estuda isso, isso é o reino de Deus. Então, você deve buscar, em primeiro lugar, esses ensinamentos do reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas em dois sentidos. Deus vai te abençoar, mas você vai compreender que o completo desse ensinamento de Jesus. Então, o fator não é em primeiro lugar. O fator é o que o reino de Deus ensina. Então, devemos focar nisso, tá certo? O domingo é um dia muito especial e deve ser muito amado pela igreja, porque você vai rever os seus irmãos. Eu conheço pessoas que mudaram seus horários para estar com os irmãos, mas tem trabalho para fazer à noite por obrigação da sua empresa. Mas é um irmão que ele adora Deus domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? E ele é capaz, sim. Olha, eu estou até enfrentando uma irmã que me pediu um conselho, ela é recém-convertida, e o patrão dela, que trabalhava aos domingos, né, ficou muito doente, internado. Então, ele pediu para ela ficar um mês no lugar dela, aí no período da manhã, horário do culto. E o que eu aconselhei ela é que, em primeiro lugar, ela chamasse os irmãos e expusesse para os irmãos a situação, que ela se ausentaria por aquele período de um mês, mas que também ela chegasse para o patrão dela e dissesse que, como foi uma urgência, ela compreenderia essa atitude dele, tá certo? Mas que isso não aconteceria de novo, porque ela não abriria a mão do seu domingo da próxima vez.
entende? E acho que isso foi uma boa posição dela com os irmãos, e os irmãos então arrumaram uma maneira de ir até a casa dela no domingo à tarde ou à noite, não tenho certeza, para tomar ceia com ela. Porque foi uma emergência, uma coisa emergencial. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o domingo foi feito para nós, e não nós para o domingo, né? Essa é a ideia. Não sei se eu respondi suas perguntas, Giovanni. Respondeu sim, me ajudou bastante. Obrigado, irmão. Nada. Irmão Neves, Eu gostei muito do exemplo do anjo bom, anjo mau, né? E o exemplo também citado aí de alma, corpo e espírito, né? Alma, emoções, corpo, né? Sensações, né? E principalmente o espírito, a palavra de Deus, né? E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu aprendi até hoje, porque quando você tem consciência disso, você determina para o seu olhar malicioso ou para o seu olhar de benevolência, para o seu olhar, né, de cuidado. Você determina através da sua mente, do teu espírito, você determina a reação que você quer ter, né? Então isso ajuda com que, né, uma pessoa recém-convertida, por exemplo, abandone com mais facilidade a vida em pecado, né? Ou os pecados antigos, né? Que ficavam, né? Sendo ali presentes na vida dessa pessoa, fazendo com que ela sempre que, né? Vamos definir como anjo, né? O anjo do bem, né? Vou lembrar ela de que, olha, né? Você foi convertido, você não está mais nesse mundo, né? Você não pertence mais a ele, né? Então, a partir desse momento que recebe esse toque, um desviar de olhar, né? Um desviar de pensamento, né? Ajuda a manter. E aí a palavra ela testifica isso através de uma passagem que fala: fuja, né? Fuja das tentações, fuja daquilo que você não consegue é, enfrentar, né? E a gente tem exemplos, inclusive na Bíblia, né, que os próprios apóstolos tentaram fazer enfrentamentos e Jesus fala para eles, olha, precisa de muito jejum e oração, né? Então, e aí já vem de acordo com o que o Giovanni falou, né? Assim, quanto mais eu estou, né, na presença do Senhor, quanto mais eu estou, né, conectado ao Senhor, né, mais eu participo da justiça dele. E a justiça dele a gente sabe que é Jesus Cristo, né? Então, quanto mais eu estou, né, dentro da justiça de Deus, né, mais eu consigo ter forças para mim poder ter uma boa reação, uma boa resposta, né, e não cair em tentação. Obrigado, irmãos. Era isso que eu queria comentar. Muito bom. Só um comentário, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa e que eu disse assim, tá, se uma pessoa, né, o que Jesus disse, né? Por acaso, se alguém deixar cair um boi lá na vala, no buraco, num dia de sábado, você não vai lá salvar o seu boi, né? Aí eu falei, olha, e no caso dessa nossa irmã que precisou faltar aos domingos porque ela foi socorrer alguém numa situação muito drástica, né? Então acho que isso está tudo bem. O importante é o que você faz com isso, mas jamais podemos desenvolver o hábito de faltar. É isso que diz lá Hebreus 10:25, né? Não deixemos, no sentido que é girar um hábito. Tem pessoas que não têm o hábito de estar junto com os irmãos. Vai e eu acho que pior até do que a falta necessária e urgência é aquele que vai em cima da hora e quando termina tá doido para ir embora. É quase como uma obrigação. E existem irmãos e irmãs que não estão preparados para receber uma repreensão. Eles podem passar aí porque estão obedecendo homens e vão por obrigação, e não por prazer. Saiu da graça, não é? Saiu da graça. Irmão Peterson, Sérgio, é um irmão nosso que começou conosco nas lives lá na origem da pandemia, com Alan Dutton, com Alex Soares. Irmão Peterson é de Jundiaí, São Paulo. Então, foi um prazer enorme te rever aqui, Peterson. E Deus te abençoe. Muito feliz por ti, tá bom? É Ah, que contigo a palavra, legal, irmão. muito bom. Meu pai morava em Jundiaí, eu morei em Jundiaí durante um tempo.
né, uma boa cidade. Inclusive, conversei com o irmão Álvaro Pestana, né, que está voltando para lá, para morar, para ficar perto da mãe dele, né, o irmão Álvaro Pestana, que peço até que os irmãos orem por esse irmão, que ele é um irmão essencial para a igreja, né? Suas obras, seu material é muito precioso, né? Manda um abraço para ele quando estiver com ele, viu, Pedro? Pode falar. E o, o irmão falando aí sobre esse psicossomática. Eu não sei se isso se caracteriza, mas eu mesmo, ó, hoje em dia, até que um pouco mais leve essa situação, mas eu tenho um problema ainda que chama em- emetofobia. É que se eu vejo alguém passando mal, digamos que eu não mando mais nas minhas pernas. Socorro. Mas, enfim, em- em- eu, te- eu não sei se isso se caracteriza, mas acontece o quê? Eu, começo a sentir aquilo. Ó, aqueles vídeos de que estão sendo comido por leão, eu não vejo aquelas coisas. Porque eu sinto, não é literalmente, né? Mas dá aquela sensação que o leão vai pegar, pegar o braço a qualquer momento. Isso deve ser bem sério, né? Você deve sentir até sintomas disso, né? Isso Ó, deve sim, ser. Você recebe algum tratamento? Você tem algum tipo de acompanhamento, Petros? ó, psiquiátrico, sim. Entendi. E o que eu, o, o que eu faço também, sim, eu não vejo jornal também. E ficar vendo de desgraça faz um mal do caramba. Até porque eles colocam tudo que é desgraça naquele horário. Ô, Petro, não só o Peterson, como outros irmãos e irmãs que quiserem depois bater um papo comigo, se discordar é bom, porque eu aprendo também com as discordâncias, tá certo? Eu converso muito com psicólogos, né, e muitas pessoas profissionais da área, né, e a gente está sempre debatendo para a gente sempre aprimorar mais, e alguns irmãos também que têm mais conhecimento que eu da palavra, mais experiência, e essa troca é importante. Então, assim, mas assim, eu estou muito aberto, tá? Peterson e outros irmãos e irmãs que quiserem marcar um tempo comigo para a gente bater um papo, para eu entender melhor você, se você quer algum tipo de ajuda, além do que você já está fazendo, seja psiquiátrico, ou que seja psicológico, ou psicanálise, eu posso estar perto de você, eu posso te ajudar. E aí a gente vai usando a Bíblia e você vai ampliando sua visão nisso. Porque Deus tem abençoado muitos irmãos no estudo compreensivo da palavra, tá? Então fica aí aberto, tá, Peterson? Depois, se você quiser entrar em contato comigo, você pega aí meu contato. Giovanni pode colocar meu WhatsApp aí, pode falar comigo, tá bom? Próximo, quem é, Giovanni? Eu Sim, queria que ele, se pudesse abrir a câmera ou se identificar o nome e aonde congrega, tá Motorola Edge, mas não sei quem seria ele ou ela, irmão ou irmã. Tá com Ó, a palavra, Motorola. Esse Motorola Edge 40 é um telefone bem caro, é um top de linha da Motorola, viu? Pode abrir então o microfone, irmão ou irmã, e dizer o nome da onde que é, por gentileza. Não, ele não abriu, só levantou a mão. Então, enquanto ele ou ela verifica, eu vou passar então a palavra ao irmão Marcos Aurélio de Recife, boa viagem lá. Boa noite a todos, graça e paz, irmãos. Muito bom, Feijó, o seu estudo. E assim, aqui no Nordeste a gente tem essa situação do trabalho.
porque muita gente trabalha, são motoristas de coletivo, são motoristas de ambulância e ou até mesmo vigilante. Então, para eles são difíceis, né? Estar no culto, às vezes todos os domingos, porque a escala e tudo mais. Mas o conselho é para esses irmãos que não puderam ir para o culto pela manhã, procurar uma congregação para cultuar à tarde, né? E assim se fortalecer junto com os irmãos. Mas muito bom o estudo, gostei. Parabéns mais uma vez aí, Feijó. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a todos também. Obrigado, irmão, obrigado. Muita saudade de Pernambuco, de Recife, de todos vocês, da Boa Vista, onde eu fui batizado. Muita saudade de vocês. Só o sotaque já mexe com o meu coração. Essa é uma emoção boa. Essa é uma emoção boa. Levaram Marcos, já levaram o voltou para o Álvaro. apartamento, Marcos? Oi? Não, Já votei não, voltou Sérgio. para o apartamento? Votei não, ainda está faltando 20% ainda da reforma ainda, e eu contraí um derrame no joelho, não estou podendo subir escada, e tá difícil voltar. Mas Deus está no controle de tudo, eu vou me submeter a uma cirurgia para colocar uma prótese Quando? de- no joelho, ou agosto ou setembro, Sérgio. Orar, né? Vamos orar. Vou passar uns 3 meses parado, mas Deus está no controle de tudo. Amém. Amém. A Obrigado. irmã abriu o vídeo ali, a Motorola Edge. Se ela quiser abrir o microfone, se identificar para nós e perguntar ou comentar, fica à vontade, irmã. Está com o microfone fechado. Aí, agora sim. Não, eu sou daqui de São Bernardo do Campo, da Igreja de Cristo. Eu conheço Seu nome? o Sérgio, conversei com ele um tempo. O Joel também tá no grupo, também vi ele aí. Seu De nome, vez em por quando, gentileza. Tatiane, Tatiane, tá. Fique à é da vontade, irmã. igreja Pode aqui, perguntar ou comentar. Pode, fique à vontade. é da igreja daqui de São Bernardo. Não, eu queria falar com o Sérgio, assim, no particular, conversar umas coisas com ele. Ah, Tati, você é Tem, um prazer. Tá, você ainda tem meu contato, né? Então a gente Não, volta. Sérgio, não, perdi. É? Tá, o Giovanni vai colocar aí no chat, Só mas tem eu tenho meu contato ainda, viu? Vou conversar. O Arthur tá, tá bem? Bem? Tá, o Arthur tá de férias, tá na casa do pai dele. Tá bom. Manda um abraço para ele e para sua mãe, viu, Tati? A gente volta a conversar. Eu entro em contato com você. Fica com Deus. Tá, meu obrigado. telefone está no chat, Tatiane e demais irmãos. Quem não está ainda no grupo Links de Estudos Diários, é aquele grupo onde todos os dias são postados os links de estudos no dia para o crescimento espiritual. É só pegar meu telefone ali, me manda um oi, que eu incluo você, Tatiane e demais, e também passo o contato do Sérgio também, tá bom? Fiquem à vontade. Algum irmão ou irmã, algum comentário, perguntas para o irmão Sérgio? Então, se todos estão satisfeitos com o estudo, com as dúvidas e Eu questionamentos, vou, eu vou só agradecer o Sérgio Feijó e é uma benção que Deus está dando para ele e ele está transmitindo essas bênçãos para nós, né? Que nós vamos se dedicando cada vez mais e aprendendo e se fortalecendo na fé, né? Do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E, irmãos, passem os vídeos desses nossos encontros. Pode ajudar muitas pessoas, tá? Pode ajudar muitas pessoas, viu? A gente precisa alcançar pessoas. Tem muita gente sofrendo muito nesse mundo por falta de orientação da palavra de Deus, viu? Um abraço aí. Obrigado, todos os Giovanni. vídeos de estudos, todos os vídeos de estudo que são gravados, eu posto lá no link Estudos Diários. Então, pode pesquisar lá, as aulas anteriores estão todos no lá. E também, se não conseguir localizar, me manda um WhatsApp que eu faço a pesquisa e encaminho para vocês, tá bom? Não só esse, Eclesiastes, todos os estudos. Então, vamos fazer uma oração de encerramento. Tenho aqui a irmã Terezinha, que está no hospital com câncer. Orar por ela, que Deus abençoe a vida dela e dos familiares, dos irmãos. Eu acho que é Recife também, com o irmão Marcos Aurélio. Temos também o irmão Serginho, que fez a cirurgia, tirou o tumor do estômago, do câncer, está em recuperação.
e temos mais irmãos também necessitados, que Deus sabe de todas as coisas, de todas as necessidades, e não devemos andar ansiosos e levar todas as nossas necessidades para o Senhor. Então, vamos orar então. Senhor Deus e amado Pai, É, grandioso és tu, Pai. Damos graça por esse estudo maravilhoso da tua palavra, meditação na tua criação. Nós fomos criados e somos a sua criatura. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador. O Senhor nos deu livre-arbítrio para que possamos escolher o nosso destino. Nós escolhemos ao reconhecer Jesus Cristo como teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos também pelo amor do Senhor de não só dar seu Filho, mas também deu o seu Espírito Santo para nos ajudar no dia a dia. Que possamos agora, com esse estudo, aprender, com a ajuda do teu Espírito Santo, a dizer não para o corpo e para a alma, aos desejos da carne, e passarmos a dedicarmos mais ao Espírito, alimentarmos o Espírito diariamente, meditando na sua palavra. Que possamos ter a determinação, o foco, a persistência, a vontade da vida eterna, ao deixar o Espírito Santo agir em nós e buscarmos essa meditação diária. Ela é diária. A alimentação do Espírito é diária, para que consigamos dizer não à carne e também às emoções da carne, do Espírito, da alma, que nos fazem mal para o Espírito. Pedimos também por todos os necessitados de doença, que necessitam da recuperação do Senhor. Estejam com eles, com suas famílias, com seus irmãos. Que possamos ter uma excelente noite de descanso do corpo e do espírito, para que possamos acordar amanhã com alegria, com vontade de estar reunidos em nome de Cristo para adorar, dar graças por Jesus Cristo e partirmos o pão em agradecimento a esse amor eterno. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos por mais um dia no Senhor. Amém. Amém.